Sejam todos bem-vindos. Tenzin Rinpoche, Roshi, Johnny Fax, a nossa Cyber Sangha hoje. Hoje nós vamos nos concentrar em apego e generosidade, o espírito da generosidade, dar do coração. Para dar do coração, primeiro você precisa soltar. Isso é parte de uma série mais ampla que nós estamos realizando este ano, sobre as diferentes emoções, antídotos. E para aqueles que são novos na Cyber Sangha, nós damos as boas-vindas. Para aqueles que estão seguindo, sejam todos bem-vindos também. Como alguns de vocês sabem, esse é realmente um projeto importante de Tenzin Rinpoche. Então, essa ideia de, por meio do website, por meio dessa plataforma, nós realmente podemos ter a Sangha reunida. Nós podemos sentir a comunidade e nos concentrando, fazendo práticas com a Sangha, em todas as luas cheias, durante 24 horas, todos os meses, todos os lugares do mundo, desde as costas oeste dos Estados Unidos até toda a costa leste, ao longo de todo o mundo, fazendo práticas juntos, em diferentes idiomas também. É muito lindo sentir essa conexão durante as 24 horas do dia de lua cheia. E o Tenzin Rinpoche também realiza vários diálogos na internet, e diálogos de espiritualidade, sobre vários temas, nesse ano sobre as emoções e como lidar com elas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Roshi John, seja muito bem-vindo à nossa plataforma. Então, eu conheço a Roshi há muitos anos, e é maravilhoso tê-la aqui. Na verdade, Rinpoche e a Roshi se conhecem há muito tempo, mas faz tempo também que não se veem. Então, eles se encontraram na Costa Rica o ano passado, e foi bonito ver os dois juntos. Mas a maior parte das pessoas conhecem a Roshi Johnny Fax. Ela é diretora do Paya Zen Center. Ela é uma ativista, uma grande professora Zen, sacerdotisa Zen. Ela trabalhou muito com pessoas no final da vida, ela ensina sobre isso, e ela recebeu muitos prêmios e honras de muitas instituições ao longo do mundo, pelo trabalho social e ambientalista dela, sobre o trabalho dela com pessoas no final da vida. E ela trabalhou com Stanislav Grof, e trabalhou com pacientes com câncer, e isso se prolongou durante toda a vida dela, durante o projeto dela, Being with Dying, e ela trabalhou com pessoas também encarceradas. Ela desenvolve projetos em prisões sobre meditação, e ela também dirige a Nomads Clinics. Ela escreveu muitos livros, incluindo A Beira do Abismo e Presentes no Morrer. E esse último projeto dela, a última obra dela, 55 meditações para cultivar um coração corajoso. É mais do que um livro, na verdade, é uma caixinha com cartas, in a moment, in a breath. Você pode pegar uma das cartas e simplesmente usá-la como base para meditação. Muito obrigada, é muito bom ver vocês dois. Eu vou falar algumas palavras sobre Rinpoche também. Eu sei que todos aqui conhecem Rinpoche. Ele não é só o criador da Cyber Sangha. Ele é um Geshe, significa que o grau mais elevado da filosofia tibetana. Ele tem treinado em vários monastérios há muitos anos, no Tibete, daí no Nepal e daí nos Estados Unidos. E nós temos muita sorte que ele decidiu vir para o Ocidente e se fixar no Ocidente, morar aqui há mais de 30 anos. Então, ele mantém todos esses projetos vivos para nós, na nossa mente. Ele é o fundador da Ligmincha International, com centros em 35 lugares do mundo, e autor de inúmeros livros também, e audiolivros, muitos traduzidos para o português também. E ele é meu professor por mais de 40 anos. E eu estou muito feliz em estar aqui com vocês dois. Muito obrigado. Então, para nós iniciarmos um tema de apego e mover para a generosidade, acho que é parte da mesma onda
vamos dizer. Gostaria de começar com você, Roshi. Quando nós falamos sobre apego, não tanto como nós dissemos antes, não somente a visão dos textos budistas, mas na sua própria vida. Como é que você descobriu que essa é uma parte importante da sua vida? Você se tornou muito famosa, tem um PhD, e como que você soltou tudo isso? Como que é isso? Como que isso é possível de ser feito? Essa é uma pergunta maravilhosa. Eu acho que eu pensei nisso durante um bom tempo. Eu não sou uma pessoa que buscou muito ou pensou muito nisso. Em outras palavras, eu respondi ao que estava à minha frente. Na verdade, a mudança climática, por exemplo, está à minha frente aqui, o sofrimento global está na minha frente também. Então, talvez você pode chamar isso de apego, mas eu não acho que é isso. É realmente algo que vem da experiência de uma profunda preocupação com o bem-estar de todas as criaturas, todos os seres humanos, mas também as gerações futuras. Então, toda a minha vida não, não foi escrever livros ou colecionar títulos. Na verdade, teve muito a ver com responder aquilo que estava à minha frente. E como é que o que o apego tem a ver com isso? Talvez eu seja apegada pessoalmente a aliviar o sofrimento. Talvez sim. Eu sou apegada a isso, a aliviar o sofrimento. E eu acho que isso formatou a minha vida e meu caminho e quem eu sou. Muito obrigada. Então, aprofundando um pouco mais na definição clássica de apego, como Rinpoche, quando você viveu nos monastérios, que ela foi realmente um voto, né? Não cair no apego. Então, talvez a gente possa começar por aí também e passar daí a como que você notou isso na sua vida como marido, como a sua vida no Ocidente, em famílias. São diferentes tipos de apego, não é? Então, às vezes a gente recebe essas perguntas. E o apego aos filhos, por exemplo, com o sangue e a família? Talvez você possa falar um pouquinho sobre isso, Rinpoche. Ai, a gente não está ouvindo. Ele não está mutado, eu acho, mas a gente... Agora sim. Então, primeiramente, seja muito bem-vinda, Roshi. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu estou um pouco apegada a este momento. Sim, então, em geral, nos ensinamentos, quando nós falamos sobre apego, existe claramente uma noção de que internamente nós somos apegados às nossas identidades, seja lá com quem nós nos identifiquemos, com quem nós somos, com base nas nossas circunstâncias, aquilo que nós queremos, as nossas necessidades, e com as circunstâncias, definitivamente a identidade tem vários tipos e muitos apegos aí. E externamente, é claro que nós temos coisas básicas na vida, necessidades básicas na vida, como você falou sobre filhos, eu definitivamente tenho muito apego ao meu filho. E eu, quando o Sangue saiu daqui de casa 2 semanas atrás, né, foi para o Nepal, com um menino de 17 anos de idade, foi estudar lá para fazer sendo voluntário num curso de verão, e eu e minha esposa pensamos, nossa, finalmente ele vai sair de casa e nós vamos sentir um pouco de alívio, mas aí eu comecei a perceber que não era bem isso. O que você está fazendo hoje? Qual que é a sua agenda hoje? Claramente, eu tenho um apego constante. Mas, por outro lado, eu também sinto que um dos lugares onde eu me sinto mais altruísta,
mais fortemente altruísta é com meu filho, porque é claro que é meu próprio filho, mas eu tenho uma forte sensação de altruísta. Não é nada comparado à meditação, quando nós falamos sobre altruísmo e tantas outras formas, mas sempre me parece que está ali também, no fim, na verdade, quando diz respeito ao seu filho, aquilo claramente está presente ali um senso muito profundo de menos apego ao meu próprio eu e mais apego a esse ser que está ali. Mas claro que estamos falando sobre como pessoalmente eu sinto que eu cresci por ser um pai, por ser um marido, por ter uma família. Os meus outros amigos lamas falam isso é apego, não é o caminho, na verdade. Talvez seja verdade, parte é apego, mas eu também acho que eu cresci através desse apego. E situações dessas relações é um lugar onde eu sinto que o apego realmente você precisa abandonar suas próprias ideias. Nós temos várias ideias, mas nas relações com os filhos, muitas vezes nós precisamos abandoná-las. Porque você precisa dar espaço para outra pessoa. Ela precisa de espaço. Ela precisa se encontrar, atravessar a dor dela mesma e se encontrar nesse processo. E não posso tentar eu não posso tentar controlar isso, eu preciso oferecer meios para ela fazer a própria busca. Então, acho que pessoalmente, a minha vida, isso foi uma experiência muito maravilhosa. E definitivamente não é fácil, mas foi muito maravilhosa. Sim, muito obrigado. E a gente pode, talvez, investigar um pouquinho mais antes de voltar para Roche, porque, especialmente com os filhos, eu acho que essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Qual que é o apego saudável que nós podemos realmente deixar acontecer? Existe essa forma também de soltar, que não significa que você não se conecta ao sangue nesse caso, mas nós podemos nos soltar um pouco, ou soltar um pouco e ainda assim permanecer conectados. Talvez para a Orochi seja a mesma coisa, no ativismo, você está conectado, como a Orochi estava dizendo, em termos de o que está acontecendo no ambiente e como que eu preciso soltar, mas ainda assim permanecer conectada. Então, Rinpoche, como você estava falando sobre filhos, você poderia falar um pouco mais sobre isso antes de voltar para Roche? Então, essa noção de apego saudável, eu acho que, primeiro, você precisa tomar consciência da sua própria identidade, ao qual você está apegada, e consciente de que tipo de apego e a quem, ou em que condições esse apego acontece. E no final, parece que é mais que você não precisa querer sentar, adicionar sua própria identidade de dor, seus próprios conflitos, suas próprias dores, seu próprio sofrimento, a sua fraqueza, sua sensação de perda, nesse lugar coletivo, onde essas qualidades já faltam. Então, com os filhos, muitas vezes, os filhos são sempre lindos, eu acho. São sempre maravilhosos, perfeitos, lindos. Qualquer conflito que você tem com os filhos, eu sempre achei assim, e eu digo de verdade isso, eu sinto assim, ainda que existam momentos desafiadores, nunca foi um problema para mim. É a nossa inabilidade de lidar com circunstâncias que os adolescentes estão crescendo, os ambientes são difíceis para eles, as necessidades dele, nós sempre nos comparamos a eles, sem entender que eles estão numa geração diferente, num momento diferente, especialmente no nosso caso, no meu caso, diferentes culturas. Então, a questão é sempre mais da minha habilidade de entendê-lo e me adaptar a novas situações do que o problema ser deles. Se você compreende uma nova situação, então você pode trazer o seu melhor para mudar alguma coisa. Caso contrário, é só sofrimento e conflito. Você não precisa trazer nada para esses conflitos, mais conflitos para esses conflitos.
ou trazer mais dor para tudo isso. Então, ter um lugar mais claro para estar, eu acho que isso é muito importante como pai. Eu acho que em qualquer relação, mesmo com alunos e marido e mulher, mas acho que são sempre a mesma coisa. Então, soltar, como você disse, esse corpo de dor, mas sustentar a conexão, né? Roshi, você fez tantas coisas para o mundo, pelo mundo, eu imagino que também existe essa noção de que eu desejo um resultado específico. É possível isso? Às vezes a gente ouve nos ensinamentos de soltar o resultado, a expectativa de um resultado e continuar fazendo o seu trabalho maravilhoso. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Suzuki Roshi compartilhou um termo maravilhoso, que é a ideia de não haver ganho. A ideia de não haver ganho. Então, a prática de apego ao resultado realmente pode trazer muitas coisas inúteis e pouco saudáveis. Mas isso não significa, no entanto, que você não faça o seu melhor que você pode. Às vezes, o seu melhor é muito pouco nesse dia ou nesse momento. Às vezes, o seu melhor é magnífico e nesse dia e nesse momento. Mas não importa o que você faça, se você tiver uma ideia de ganho, se você tiver um apego ao resultado, isso pode, na verdade, ser a causa de profundo sofrimento para você mesmo e para aqueles que você está pretendendo ajudar. Então, isso basicamente é a minha percepção. Nós queremos o melhor para os outros. Quando nós trabalhamos com pessoas próximas à morte, essa é uma oportunidade maravilhosa de chegar à verdade. Todas as pessoas com quem eu trabalhei, elas iam se encontrar com a morte, muito mais cedo do que tarde. Então, a noção de uma boa morte, que é muito popular, que era muito popular algumas décadas atrás, produziu comportamentos nos cuidadores que eram, na verdade, perigosos para os outros, para aqueles que estavam sendo cuidados, para os membros da família, para eles mesmos e para as instituições onde eles trabalhavam. Então, essa foi uma grande lição para mim, conforme eu vi isso acontecendo como praticante e como alguém que esteve perto de muitas pessoas à beira da morte. Então, essa lição penetrou os meus ossos, verdadeiramente. Nós precisamos realmente soltar qualquer noção do que é a coisa correta ou do resultado correto. Estarmos muito mais presentes com o que quer que surja a cada momento. Maravilhoso, muito obrigado. Rinpoche, você também criou o League Mission International, você criou tantos projetos que eu conheço, seus livros, como Criatividade Espontânea, por exemplo, mas imagino que em algum momento você também teve, bom, tá bom, eu estou pensando que eu vou para esse lado, ou eu vou ter um plano A, mas aí você é capaz de soltar e ser espontâneo. Você pode falar um pouco sobre isso? Sobre não estar apegado a um resultado e ser espontâneo, permitir que a criatividade se manifeste. Muitas pessoas pensam que se não tiverem um objetivo, a criatividade não se manifesta. Ah, ele está mutado outra vez. Então, conforme eu fui envelhecendo, isso mudou. Então, o tipo de apego e resultado que eu tenho, que tipo de resultado você espera, com que intensidade você deseja determinado resultado, isso claramente mudou. E eu poderia dizer, estava dizendo para minha esposa esses dias, e para um amigo hoje, que gente, quando eu começo alguma coisa nessa idade, se eu tivesse que começar tudo que eu fiz nesta idade, eu não sei se eu teria coragem
Eu acho que eu não tenho o mesmo tipo de fogo, mesmo tipo de energia. Eu tenho bastante energia, mas é um tipo de energia de fogo agora, ah, do que eu tinha, sei lá, 15, 20 anos atrás. Então, eu acho que uma coisa que, como a Roshi disse, sempre que eu comecei alguma coisa, eu não tinha nenhum plano, na verdade. Eu não tinha um plano em particular. Eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Sempre foi estar com os sentidos todos abertos, os olhos abertos, o coração aberto, e o que quer que aquela situação requisitasse, algo que eu possa fazer, que eu possa ajudar, eu simplesmente permiti que as coisas acontecessem. E é claro que quando você tenta deixar as coisas acontecer, você tem outros tipos de objetivos, você tem outros tipos de apego ali. Então você força um pouquinho para os objetivos que você tem, mas no final eu acredito que mesmo que a gente saiba que muitos resultados vão acontecer, eu não sinto que frente a esse universo enorme, eu não posso dizer que o resultado deveria ser assim. Mesmo que alguma coisa negativa acontece, quando alguma coisa negativa acontece, eu nem consigo dizer que é negativo, porque nós podemos transformar isso numa situação positiva. Guerras, por exemplo, a gente não quer que aconteçam. Covid, a gente não quer que aconteça. Claro que mudança climática também a gente não quer que aconteça, mas quem sabe, em algum sentido, o que eu posso saber? Talvez exista um outro propósito maior, numa escala muito, muito, muito maior, da qual eu não tenho a menor pista, menor ideia. Então, eu tento ser um pouco mais vivo e permitir que as situações aconteçam, seja lá qual for a minha compreensão nesse momento, talvez eu possa fazer o melhor e definitivamente não interferir no processo de forma a me tornar um obstáculo. Eu tento apoiar o fluxo das coisas para o melhor possibilidade. Faço o meu melhor, mas sempre me lembrando disso. Que, qual que deveria ser o resultado? Eu realmente não sei. Mas ainda assim, eu posso me mover naquilo que eu acredito ser o melhor resultado, mas sempre aberto, porque eu acredito que eu preciso sim estar aberto a qualquer circunstância, ainda que seja o oposto do que eu desejo. Mesmo com filhos é assim também. Você tenta dizer para eles o que você acha, você tenta falar para eles. É, eles, eles podem pensar o oposto e eles conseguem te convencer. Eles dizem, eu já estou entendendo o que você quer de mim, viu? Então, no mesmo sentido, na vida me sinto assim. Acho que é bom ter mais abertura e tentar. É impossível ter uma ideia muito clara do que deveria ser. Então, Roshi, como você estava dizendo sobre o Roshi Suzuki, esse aspecto de não ganhar, não se apegar a um resultado, mas que ao fazer isso se transforma num grande obstáculo. Então, como é que nós podemos soltar dessas causas que nós somos tão apegados ou comprometidos? Como é que a generosidade, que qualidades estão ali presentes, que nós devemos abraçar ou cultivar para sermos capazes de nos manter nessa força de fazer as coisas, de motivar as mudanças no mundo e ainda assim sendo capazes de soltar. Como é que a gente trabalha com isso? Sabe, eu estava pensando sobre o Glassman Roshi, os ensinamentos dele sobre os três fundamentos de não saber, de testemunhar e de ação compassiva. Então, um dos pontos de ser uma pessoa educada no Ocidente é de que nós achamos que a nossa identidade é muito enraizada, para muitos de nós, naquilo que nós sabemos. E como resultado disso, a nossa mente conceitual fica entre nós e a realidade. E como é que você pode, por meio da prática, se soltar num lugar onde você está genuinamente aberta?
onde você se mantém curioso, onde você tem a capacidade de trazer essa mente de iniciante, de novo um termo de Suzuki Roshi, essa abertura sobre a qual você estava falando sobre o seu filho, Rinpoche, essa abertura que as crianças têm. Como é que nós podemos ter essa abertura com o que quer que surja no momento? Então, esse não saber é muito difícil para os ocidentais. Eu acho que tem a ver, talvez seja também para o povo do Oriente, mas nós nos identificamos muito com aquilo que nós sabemos, sobre como nós sabemos e como nós aplicamos nosso conhecimento em termos de controlar o nosso mundo. Então, esse é o primeiro fundamento, que é muito poderoso, porque se você tem um resultado em mente, você já está numa armadilha, ali mesmo. E não tem a ver com cuidar, tem a ver com controlar. Você está operando com base na necessidade de controlar, não do cuidado genuíno. Daí o segundo fundamento, que é de testemunhar. Então, nesse caso, quando o Bernie Roche falou sobre testemunhar, ele estava falando, ele não estava falando de ficar do lado do que está acontecendo, de alguém que objetifica as coisas, ou o que quer que eu esteja ajudando ali. Ele realmente estava falando sobre amor, sobre conexão, sobre não separatividade, sobre não dualidade. Então, quando nós experienciamos esse testemunhar, nós não estamos separados dos seres ou das coisas ou do momento. Nós estamos, na verdade, profundamente unidos. Bernie falava sobre um corpo. É uma prática de um corpo. E a partir desse não saber, e a partir desse testemunhar, então surge espontaneamente, de uma forma não prescritível, que não pode ser prescrita, a ação compassiva. Então, acho que esses fundamentos são muito úteis. Quando Bernie compartilhou isso comigo a primeira vez, muitos anos atrás, eu estava trabalhando no sistema prisional, na prisão de segurança máxima, como voluntária, também na época da epidemia de AIDS. Então, havia tanto sofrimento, eu estava ali do lado de muitas pessoas que morreram com AIDS e também com câncer na prisão. Então, foi pouco menos de 30 anos atrás. E quando Bernays compartilhou esses fundamentos comigo, eu fiquei tão comovida, porque eu era alguém que estava neste mundo do engajamento social, do budismo engajado socialmente, e eu percebi que muitas vezes eu entrava em umas situações de uma forma que não existia nada prescrito para aquilo. E eu sofria também por mim e pelos outros. E também eu trazia a minha mente analítica sobre o que eu pensava que poderia ajudar, em vez de me soltar profundamente, estar nesse espaço de abertura fundamental e de ser guiada pelo que estava surgindo a cada momento. Então, é claro que a ação compassiva surge daí. E muitas vezes nós temos uma noção de que a compaixão é estruturada de uma certa forma, mas eu sei do meu grande amigo, o neurocientista Francisco Varela, que ele sempre dizia que a compaixão é fundamentalmente espontânea. Ela não há prescrição possível. E esse é um ponto importante para se descobrir, que a compaixão é uma resposta não dual à presença do sofrimento a cada momento. Uau! Muito obrigada. Então, Rinpoche, falando a respeito dessa prescrição no sentido de haver uma receita, né, para as coisas. Então, as emoções aflitivas e os antídotos, por exemplo, nesse caso, o apego e a generosidade. Como que nós podemos cultivar a generosidade como antídoto? O que você acha que neste mundo, nessa modo prescritivo, ou nesse modo como a Roshi John, citando Roshi Bernie, falava dessa forma não prescritiva, porque você também fala muito sobre essa espontaneidade. Então, você poderia falar um pouquinho mais sobre esse assunto?
Então, prescrito e não prescrito, eu não tenho muita familiaridade, primeira vez que eu estou ouvindo isso, mas eu entendo, acho que eu entendi. Mas, geralmente, nos ensinamentos, quando nós falamos sobre, em termos de compaixão, nós falamos sobre compaixão convencional ou última. Então, compaixão convencional seria um processo progressivo, conceitual, de prestar atenção ao sofrimento do outro e tentar trazer empatia e daí tentar encontrar algum meio de agir para apoiar. Então, cultivar essa progressão, eu acho que talvez seja prescrita, talvez seja o que a Rush está falando sobre prescrita, seria uma identidade em você que está prescrevendo algo para ser feito, de uma certa maneira. Então, a identidade é o prescritor, na verdade. E a forma não prescritiva, ou compaixão última, significaria provavelmente que você não tem uma... Ainda que, claro, você tem algum tipo de identidade, mas naquele momento você se sente realmente completamente aberto, que eu estava falando sobre as crianças, né? Quando você morreria pelos seus filhos, né? Então, você poderia morrer por qualquer outro, mas é muito mais difícil de fazer isso. Mas com seus próprios filhos, você morreria por eles. Você sente esse altruísmo completo, essa ausência de um eu ali. Então, quando você age tentando ajudar, por exemplo, as pessoas dão o exemplo do filho único de uma mãe. Então, se a casa estiver queimando e o seu filho estiver lá, isso ninguém prescreve isso, você simplesmente faz o que é preciso fazer naquele momento. Não é que você vai se sentar numa posição e fazer uma respiração sei qual, fazer não sei quais estágios de meditação para tentar sentir a compaixão. Você simplesmente salta ali no fogo. Então, eu acho que esses são tipos não prescritos de compaixão. Então, definitivamente, o budismo vê que ambos são muito valiosos e necessários, especialmente em termos de desenvolvimento, quando você não tem a compaixão não prescrita, pelo menos você pode se abrir para compaixão que é prescrita e refletir sobre o que está acontecendo, o que é necessário, o que está faltando, e fazer o seu melhor para responder, ainda que não seja de uma forma muito espontânea. Então, do ponto de vista último, claro que a compaixão deveria ser não prescrita. Não só compaixão, eu acho, mas do ponto de vista último, qualquer conduta, qualquer uma conduta conectada com a espiritualidade, qualquer ação, deveria ser não prescrita. Ela deveria ter menos a ver com identidades. As identidades sempre prescrevem coisas. Então, não tem a ver com a sua identidade, ou pelo menos com uma identidade bem solta, bem aberta, e que você aí age de forma não prescrita. A prescrição tem a ver com a dor, dizendo para você o que tem que ser feito. Mesmo que eu fale, eu quero fazer uma meditação, pode ser que a dor estiver prescrevendo isso. Se você tiver uma prescrição de compaixão, também vai ser feito pela dor. Então, eu acho que deve ser mais ou menos assim. Muito obrigado. Então, Roshi, isso me lembra um pouco das formas formais e informais. Então, você faz muito isso, com certeza. Então, você tem as suas práticas formais, você se senta. Como que você recomenda, que você recomenda que as pessoas façam nessa prática formal? Quais são as possibilidades de fazer essa prática de forma a inspirar e fazer os trabalhos no mundo que você faz? Existe alguma relação entre essa prática formal, ou mais prescrita, que inspire você a levá-la ao mundo para fazer todas as coisas lindas e formas lindas que você trabalha no mundo? Ela estava mutada também, viu? A prática é prática. Quero dizer que é um método, ou o paia para o treinamento da mente. Então, tem a ver com desconstruir a natureza do eu pequeno e se abrir
para essa noção de interser que Thich Nhat Hanh dizia, esse interser, de não separação. Neste momento, todos os seres e coisas e fenômenos são todos intersubjetivos. Então, a prática é um processo de descondicionamento. E é um processo também de descentralização. Quando existe um Mujojo no Taigen, que é um termo japonês, que é manifestar esse eu maior nos dias comuns, na vida cotidiana, pelo menos em um dia. Então, prática é o momento em que você se engaja com determinados comportamentos para desenvolver uma visão que seja basicamente liberadora, que seja basicamente compassiva. E o teste para isso é realmente a nossa vida cotidiana. Eu me lembro, meu amigo Ram Dass, ele dizia, se você se apresentar como uma pessoa compassiva no mundo, mas se você gritar com seus filhos, ou se você brigar com a sua mulher, com seu esposo, e se ao mesmo tempo se chamar de uma pessoa iluminada, basicamente é uma mentira, porque essa é a sua vida cotidiana, como o Rinpoche com o filho dele. Então, essa é a vida cotidiana dele. Então, é aí que eu acho que a prática é tão importante, porque ajuda você a desembaraçar, desentrelaçar de alguma maneira, mas esse entrelaçamento, ele precisa ser afrouxado nas nossas atividades diárias. E de novo, eu aprecio muito os ensinamentos do Roshi Burney e do Thich Nhat Hanh. Ambos enfatizam a importância de como que nós nos comportamos na nossa vida comum, em cada momento, em cada dia, e nada de especial, nada num pedestal, nada de roupas muito diferentes, mas como a gente se comporta nas situações comuns do dia a dia. E no Zen, existe uma ênfase muito grande no que é ordinário, no que é comum, não em coisas extraordinárias. Então, por exemplo, claro que existe o Zazen, e o Zazen, a prática de Zazen, é realmente importante. Shikantaza, que é uma prática de presença sem escolha de foco, que nós fazemos no Zendo, mas também nós fazemos práticas de trabalho mesmo. Nós tentamos trazer essa mesma qualidade de atenção para como nós cortamos as cenouras, como é que a gente varre o tapete. Também no Zen existe uma ênfase muito grande na Sangha, como é que nós nos manifestamos nas relações com os outros, uns com os outros. Com conscienciosidade, com cuidado, generosidade, manifestando os paramitas, se você quiser dizer assim. O que é ser um bodhisattva? Não um grande bodhisattva, mas um bodhisattva que ama, que cuida e que vive em comunidade. Então, no budismo nós temos essas três joias, Buda, Dharma e Sangha. E eu lembro do Tai dizendo que, quando ele falou que nos anos 80, nas próximas eras, o Buda vai ser a Sangha. Isso fala sobre relações, mas também surge nas nossas relações com o ambiente. Então, em termos de consumismo, em cuidar e estar presentes em cada momento, no lugar. Muito obrigado. Eu gostaria de voltar a esse espírito da generosidade. Rinpoche, como que é a sua visão sobre a generosidade ser algo que nos desamarra do apego, nos afrouxa o nosso apego? Como é que nós podemos cultivar isso de uma forma prescritiva, talvez, para que ela se torne não prescrita? Como é que a generosidade pode
ser um dos métodos ou ferramentas que nós podemos cultivar para nos desvencilharmos do apego. Bom, quando você fala desvencilhar, isso parece-se para mim que a generosidade não é dar o que você pode dar ou dar o que você tem, mas a generosidade, do ponto de vista último, seria nós nos desafiarmos mais quando nós não somos capazes de dar, quando nós basicamente, no fundo, não é exatamente quanto que você dá em termos de posses, mas o que essa identidade quer fazer. A identidade pode dizer, posso dar muitas coisas, mas lá no fundo a gente se agarra à identidade. Isso a gente não consegue soltar. Então, a identidade pode significar qualquer coisa, pode significar o pai, o marido, o professor, qualquer coisa. Então, no final, não é dizer, tá bem, eu vou cuidar de alguém, eu vou dar alguma coisa para alguém, mas no final, o maior presente que a generosidade poderia nos trazer é se livrar de uma identidade, de doar a si mesmo, se doar, porque a generosidade não parece ter a ver com o que você dá, mas ela tem mais a ver com como que você pode soltar as suas próprias identidades. Claro que as crianças, ou os seus filhos, ou mulher, ou aluno, eles não querem você, ele quer coisas de você. Os filhos dizem, eu quero liberdade, na verdade, é isso que você quer do pai, dos pais, os filhos querem dos pais. Então, como é que você pode dar liberdade para eles? Sem ignorá-los, guiando, mas ao mesmo tempo dando liberdade. Isso é super desafiador. Porque no final você sabe que em algum momento você pode dar muitas coisas a qualquer pessoa, mas a sua identidade, abandonar a sua própria identidade, como a Roshi disse, a respeito de controlar e cuidar. Então, nós temos uma tendência sempre em qualquer relação, especialmente quando você tenta cuidar de alguém, tem sempre essa questão do controle, não é? Então, é isso que eu acho que é muito desafiador. Então, no final, eu digo, eu confio no universo, eu confio nesse quadro maior, algo que eu não entendo, mas eu confio, e eu solto a minha própria identidade de dor, os desejos da minha própria identidade de dor. Pelo menos eu dou um tempo delas. E alguma mágica acontece a partir daí. Frequentemente você vê que as coisas funcionam muito melhor quando você não está controlando. O universo faz um trabalho muito melhor do que nós. Então, por fim, vocês dois falaram como Gabor Maté e sobre os budistas, e como é que vocês usam esses aspectos budistas de apego e adição, de querer mais e mais, esse modo de agir dos fantasmas famintos. Muitas vezes, nós temos um pouco disso. Como é que nós podemos trabalhar com isso? Como é que começar com a Roshi, no pai ou na sua sanga, no seu trabalho, como é que você lida, vê isso surgindo não só em você mesma, mas nas pessoas a quem você ensina? O que funciona para esse soltar? Então, eu me lembro um dos preceitos que nós tomamos aqui na nossa ordem é não cultivar uma mente de pobreza em si mesmo e em outros. E é claro que essa mente de pobreza, como o Rinpoche disse, tem a ver muito com a noção de quem nós somos, como um eu, nosso próprio eu. Isso me lembrou de uma história sobre Nelson Mandela. Alguns anos atrás, eu moderei um evento entre
Mandela e o Bishop Tutu, o arcebispo Tutu, na verdade, era o Dalai Lama e o arcebispo Tutu, e eles estavam falando sobre Mandela, que antes de entrar na prisão, ele não era uma pessoa empática, o Mandela, e eles sugeriram que o que o Mandela tinha passado ali, nessa experiência da prisão, tinha sido realmente uma fonte de liberação para ele. E ele foi humanizado profundamente na prisão. E essa história está no livro chamado Chicalewa, do Echeverria Martínez. Eu quero compartilhar essa história, porque eu acho que tem a ver com o que nós estamos falando aqui, o que o Rinpoche disse, e o que nós estamos explorando aqui hoje. Então, Mandela disse que depois que ele se tornou presidente, que foi depois de muitas décadas de prisão e uma transformação no destino dele, da própria África do Sul, ele disse que eu pedi para os meus guarda-costas irem dar uma passeada na cidade e eu entrei no restaurante. E nós sentamos num restaurante central e cada um de nós pediu o que nós queríamos. E depois de um tempo que nós esperamos o garçom com o menu, naquele momento eu percebi que na mesa que estava à nossa frente estava um homem sozinho esperando ser servido. E quando ele foi servido, eu disse a um dos meus soldados, vai, ele pergunta para aquele homem para ele se reunir a nós, se juntar a nós. E o soldado foi, convidou esse homem, o homem se levantou, pegou o prato e se sentou ao meu lado. Enquanto ele estava comendo, as mãos tremiam muito. Ai, tenho que ligar meu computador aqui na energia. Vai acabar a energia do computador dela. E ele não levantou a mão da comida, tirou a mão da comida. E quando ele terminou, ele terminou sem nem olhar para mim. Eu apertei a mão dele e ele se foi. E o soldado disse, Madiba, aquele homem estava muito nervoso porque as mãos dele não paravam de tremer. E ele disse, não, de jeito nenhum. A razão pelo tremor dele não é o que eu respondo, não é o que eu disse. Ele olhou para mim e disse, aquele homem era o guarda da prisão onde eu fui aprisionado durante muitos anos. Depois que eu fui torturado, eu chorei e gritei, e ele me humilhava muito, ele ria de mim, e ele não me dava água, ele urinava em mim, na minha cabeça. Ele não estava doente, nem com medo. Ele estava, acho que, com medo de que o presidente da África do Sul fosse mandá-lo para prisão para fazer o mesmo com ele. Mas esse não sou eu. Esse comportamento não é parte do meu caráter. Eu busco agora a reconciliação e não a revanche. Então, essa história, para mim, tem a ver com o que é a generosidade. É um estado de mente, não é ação só. É uma mente que é caracterizada por não ter medo, por fundamentalmente ser ilimitada, aberta, que o Bernie falava quando ele ensinava sobre não saber. E essa é a mente que eu acho que é tão difícil para muitos de nós acessarmos, nós ocidentais. Desculpa, então, esse sonzinho, esses bips. Eu estou nas montanhas aqui, então a tecnologia aqui está meio difícil, meio complicado. A energia. Mas o que nós estamos explorando aqui hoje tem a ver com essa relação entre a ausência de medo e a generosidade. Muito obrigada, Rotti, por compartilhar essa história conosco. Muito obrigada.
Então, conforme nós nos preparamos agora para encerrar, Rinpoche, você gostaria de compartilhar mais algum tema nesse momento? Muito obrigado. Foi maravilhoso ouvir a Roshi. Muito obrigado por nos dedicar esse tempo e compartilhar todos esses temas tão maravilhosos. Espero que nós possamos nos encontrar novamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Rinpoche. Muito obrigado, Roshi. Muito obrigado, Milos e todo o time da Cyber Sangha, Paula, Lulu, os tradutores. Muito obrigado a todos, porque é realmente uma Cyber Sangha, colocando tudo isso junto. Então, aprecio muito o trabalho de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Ale. Você também ajuda a fazer todas essas coisas atrás das cenas aqui. Muito obrigada, Rinpoche. Muito obrigada aos dois. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Um dia maravilhoso a todos.